salve, amigos! Estamos chegando à Rede Brasil de televisão mais uma vez, né? E hoje, dentro do nosso De Papo pro Ar, tá uma amigaça de todos nós, né? Ela chegou aqui, não tinha quem não viesse cumprimentá-la pelo sucesso que ela fez na televisão, pelo sucesso que ela fez na teledramaturgia de uma forma geral, né? E também pelo sucesso que ela está fazendo numa outra área que nós vamos conversar exatamente sobre isso. É claro que eu estou falando de minha querida amiga, que eu não vejo há tantos anos e que agora foi uma coisa maravilhosa reencontrá-la, Suzy Camacho, está aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, Suzy. Nossa, obrigada por essa apresentação maravilhosa. Ué, mas não é verdade? Você é muito gentil, né, meu amigo? Obrigada. Eu sou gentil. Eu fiquei muito feliz quando falaram que você tinha me convidado, porque eu te adoro. Eu escrevi, amo, Décio. Amo, que bom, eu também te amo. Com certeza. Mas então, Suzy, faz tempo pra caramba que a gente não se vê. Muitos né? anos, com certeza. Mas é aquele tipo de amizade que sempre que a gente volta a bater papo, volta da onde parou o papo anterior, ainda que faça 10 anos que... Verdade, e foi aqui a última vez que eu te vi no teu programa. No E10, exatamente. Exato, com a Sula Miranda, minha querida também. Sula Miranda. Aqui eu gosto muito de todo mundo. E é melhor ainda quando você pode fazer um programa estando com uma pessoa que você conhece, que você admira, né, e que é tua amiga, que você gosta e tal, papá. Que é exatamente o teu caso. Mas a Suzy, você começou com aqueles destaques de Miss São Paulo, etc., aparecendo assim em colunas, em fotografias e tal. Que ano que foi aquilo? Olha, eu tinha 8 para 9 anos de idade, foi Mini Miss São Paulo. Ah, Mini Miss São Paulo, foi isso? São Paulo, exatamente. Isso agora é que caiu. Foi ali que começou a minha carreira. E depois fui para o Silvio Santos. Olha, como o Silvio está na vida de todos nós, não é? Todos nós. Fazia um mini júri. Não sei se você lembra do programa. Lembro, claro. Eu fazia parte do mini júri. Dali, Ivani Ribeiro me chamou para fazer na TV Record um teste. Aí eu fiz, que era uma novela chamada O Setinho, que eram 7 crianças, mas a novela não foi ao ar. Então ela foi para a TV Tupi e lá na TV Tupi ela me deu a oportunidade de ser atriz, fazendo a Barba Azul, a Sueli. Uau. E dali para diante eu nunca mais parei. Foram 24 novelas, praticamente assim, uma atrás da outra. Mas principalmente tendo sido introduzida no meio por Ivani Ribeiro. Ninguém menos, né? Uma novelista assim que é um exemplo para todos os outros novelistas, homens ou mulheres, né? Porque as tramas dela eram campeãs de audiência absolutas, né? Sem dúvida. Era ela em São Paulo e Janete Claire no Rio de Janeiro. Elas estavam sempre assim com grandes sucessos. Depois teve o Profeta, que eu também fiz, A Viagem, não é? Nossa, foram novelas que marcaram época. O Profeta era o Strazer, né? O protagonista, exatamente, né? Strazer, Irene Ravache. Paulinho Castelli. Olha aí. Isso daqui foi na Força do Amor no SBT. Olha, foi que bacana. a minha segunda vez que eu estrelei a novela, porque a primeira vez foi no Espantalho, que não era SBT, era TVS. TV Estúdios. Exatamente. E aí passava na TV Record. Olha, todo esse tempo aí foi justamente na época em que eu estava no SBT. Jerônimo, Francisco de Franco, olha, Guilupe, maravilhoso. Chico de Franco. Ele fez o Jerônimo na primeira versão e na segunda. E eu fazia Aninha. E tem um fato tão interessante, eu estava na Itália e a novela estava passando na Itália. Então eu me vi falando italiano. E as pessoas, Aninha. E as pessoas te reconheciam lá, claro. Reconheciam, porque o Jerônimo lá, porque toda essa parte de faroeste, você sabe que a Itália tem toda uma história com relação aos faroestes, né? E a novela Jerônimo lembrava muito um faroeste. Então era um sucesso. Não, era um faroeste, né? Era um faroeste, exatamente. Revólver, tal, exatamente. Justiceiro, Justiceiro do Sertão. Do Sertão. E lá eles tinham toda aquela cultura do western spaghetti. Exatamente. Né? Que levou diretores, principalmente diretores desses filmes,
pela inventividade que eles tinham. O estúdio lá era Cinecittà, né, que era próximo a Roma. Sim, né? Exatamente. Para Hollywood, eles acabaram sendo contratados porque os americanos falaram, como é que sem recurso, Nossa, né? E eles faziam, né? Ó, meu filho. Ah, teu Foi filho. Aí, esse meu filhinho, Mike. Aqui eu estava fazendo Jerônimo. Ah, olha, Jerônimo. Depois eu fui E o Jerônimo. E como é que é o nome dele? Andava, Mike. E ele andava a cavalo. Nós íamos gravar em Cabreúva. Sei. E ele andando a cavalo, era uma gracinha. E ele ficava junto com o Jerônimo. Que bacana, olha só. Tem uma história do Mike que eu adoro. Agora eles vão voltar com o Bozo, não é? Sim. Parece que sim, lá no SBT. Então, essa história é fantástica. A gente estava gravando Jerônimo, o Mike... Ele entra, e eu estava com a babá, enfim, porque ele estava lá no estúdio. Eu estava gravando o Jerônimo num outro estúdio. Estava passando, e era ao vivo, o Bozo, naqueles que girava para você saber os pares. Sim. Não é? Ninguém, que era na época, eu acho que era até o Ricardo que estava fazendo o Bozo. Uhum. Aí começaram a girar os pares. Ele tinha 3 aninhos de idade. Aí o Bozo olhava e falava assim, ih, aconteceu alguma coisa. Aí ele foi para trás dos bastidores, né? Pegou o Mike e falou, era o Mike, o filho da Suzy, que estava virando. Mas foi ele achou muito engraçado aqui, né? Ele ficou girando. Imagina, né? Nossa, olha aí, quando eu fiz a Leoa no SBT com o Paulinho Castelli, eu fiz muitas novelas com o Paulo Castelli. E ele também acabou se tornando psicólogo. Ah, é? Só que a parte dele entrou... é da geriatria. A minha parte sempre foi mais crianças, adolescentes, família. Olha, querida Maria Estela, olha o Silvio Santos. Sempre muito querido, muito gentil conosco. E foi um grande sucesso. O Richelli. Esse daqui foi no Espantalho. Foi a minha primeira novela em que eu estrelei. Então, eu estava lá estrelando Suzy Camacho. Eu tinha 13 anos. Aquela época em que os homens deixavam o cabelo um pouco maior em cima e repartiam exatamente no meio. É isso eu nunca mesmo. entendi isso. Parecia... o que é, Ocimar? O Ocimar disse que usou esse corte melancia. O Ocimar disse que usou isso daí. Ainda hoje, não. Ainda hoje, não. Não. Hoje não. Não, assim não, meu. Não, assim não. O meu cabelo era mais ou menos por aqui, né? Pelo ombro, né? E aí eu não riscava no meio. Eu deixava, lavava a cabeça todo dia, porque meu cabelo é meio, né? Preto pegajoso, né? Então eu tinha que lavar todo dia e tal. Depois eu pegava uma fita daquela, uma bandana, botava aqui assim. Sim. E saía com o cabelo assim, né? Parecia uma holandesa. Assim, à beira do moinho. Ai, mas essa novela foi demais também. Foi o Espantalho, que era TV Estúdio na época. Depois exatamente. É que se tornou SBT. E seguramente, sendo na TV Estúdio, esse trilho aqui essa locação deve ter sido no trenzinho da Cantareira. Não foi em Itanhaém. Foi em Itanhaém? Exatamente, que ainda a gente tinha gravava trem em Itanhaém. Mongaguá. Não é demais? Aí, olha, essa daqui foi o Profeta, o Strasser, que eu era sobrinha dele, filha da Ana Rosa e do Rolando Boldrin. Olha, esse também foi um trabalho maravilhoso. Isso daí é um VT, vamos rodar. Porque eu não dou para conselheiro, não. É que essa maluquinha, veja você, está sendo pressionada pelo namorado. Esse tal de Tony, que resolveu casar. Só isso. Casar? Não tô sendo pressionada coisa nenhuma, mãe. Que é isso? O Tony apenas quer levar um papo com você, poxa. A gente se curte tanto, tio. Não ri não, vai, mãe, poxa. Tá bom. Ele tá tão apaixonado. E você também. Mas isso tá lindo, isso tá um barato. Mas, ô Esther, que coisa mais linda o amor nessa idade. Puxa vida, tô me lembrando até quando eu tinha 18 anos, lembra? Mas lembra? aos 18 anos você pensava em casamento, Daniel? A Mariúcha tem 16. O que é que eles sabem da vida, das dificuldades da vida, meu Deus do céu? Mãe, pelo menos deixa ele levar um papo com você, né? Não Olha, custa. Mariúcha, você acha então que ele vai me convencer? Então eu não sei o que é certo e o que é errado pra você, minha filha? Alguma vez na vida eu te dei um mau conselho? Responde. Nossa senhora, que bronca que você tomou ali, né?
Nossa, aprendi muito com a Ana Rosa. Agora ela está em Portugal e nós fazíamos esse trabalho, nossa, com muita garra. Tinha umas cenas assim fortes de briga entre as duas, mas foi assim um trabalho maravilhoso. Você sabe que eu converso com a Ana Rosa muito, porque ela é minha amiga no Face. Não me diga! Ela é minha amiga, amada. eu a vi aí e na hora me veio na cabeça e falei, puxa vida, minha querida amiga, uma atriz extraordinária. Extraordinária, né? com certeza. E a gente bate uma bola aí no Ai, que Facebook. O Strasser também eu conheci bem, até fui nos centros aí, mas não era centro de cidade, era centro espírita mesmo. Sim. Com ele várias vezes. Ele, Paulo Goulart, uma turma aí que gostava dessa vereda, né? E eu também. Você sabe que tem uma história muito curiosa. Quando antes de nós iniciarmos a viagem, tivemos um encontro que eu nunca vou me esquecer. Era num centro espírita, mas no sentido assim, todos os atores foram até lá. Não, e outra coisa, porque foi o doutor Herculano Pires, que era fantástico. Foi o doutor Paulo Gaudêncio, que era um psiquiatra. Porque eles psiquiatra. É seu psiquiatra? Não, foi, ele né? morreu. Porque agora faleceu. Morreu, mas ele uma foi pessoa meu fantástica. psiquiatra até morrer. Eu ainda me sinto culpado até hoje. Mas é verdade. Ai, o Chico Xavier. Olha. Que eles tinham que nos orientar, porque foi a viagem, para quem não assistiu, foi uma novela assim que foi revolucionária. Foi. E sendo revolucionária, tinha muitos aspectos que tinham que ter assim assessores para dar uma orientação, né, de como realmente conduzir aquilo da maneira mais séria possível. E aí eu conheci o Chico Xavier naquele momento. Era uma me coisa, arrepia, né? Me arrepia. Uma coisa. Era um ser humano que não dá para explicar. E olha só que interessante. Imagina, eu estava no auge da minha carreira, né? Ele tocou assim na minha cabeça e ele disse assim para mim: você, através das suas palavras, você vai curar muitas pessoas. Uau! Eu, sempre associando a parte, atriz. Né, de atriz, entretenimento. Claro. Quem diria que anos depois eu iria para a parte de psicologia, Tantos anos depois, exatamente, e trabalhar em cima dessa parte do ser humano, de dar paz, de dar, sabe, uma orientação, mas é muito interessante. Então, quando você falou do Strasser, ele realmente fez esse encontro dentro de um local que era nessa área espírita, porém, ele atingia todas, digamos assim, as vertentes. Que bacana. Foi maravilhoso. Vamos rapidinho aí para um comercial que a gente tem e a gente volta já com mais revelações aí sobre as coisas que acontecem atrás, né? Nos bastidores, o que é que acontece e por que essa pessoa tão maravilhosa das novelas como a Suzy veio a se tornar psicóloga. Perfeito. Já, aguenta aí.